ontem, vou te contar uma coisa. A gente começa com o pior, pra falar a verdade, né? O que é menos... Eu não sei. O que é o pior também, ponto de né? vista, né? O resultado é o mais... Foi o mais impactante. O Fortaleza tomou um sacode do Atlético 4-0, fora o baile. Porque o Atlético ontem poderia ter goleado o Fortaleza e praticamente define. Convenhamos, né, gente? Pode acontecer? Pode, mas é muito pouco provável. Então vamos ser sinceros, né? Até pelo patamar do adversário que está do outro lado. Exato, exatamente. Teria que acontecer um jogo muito anormal. Expulsões, coisa muito fora do padrão. Aí a gente já tá vendo... Aí o Arana pega de primeira, tem um desvio ali, a bola vai na gaveta do Felipe. E daí pra frente só deu o Atlético, né? Porque até aí o Fortaleza até fazia um jogo interessante. E é complicado porque você vai falar, fica muito engenheiro de obra pronta, né? Placar de 4-0 fica muito fácil a gente apontar o que é que foi de errado, o que é que não teve. Pode trazer ainda pro jogo da Chapecoense a história se deveria poupar ou não alguém, quando você vê que o Tinga não foi pro jogo. O fato é que a gente pode pensar em inúmeras explicações do lado do Fortaleza que vão ser lógicas, mas não vão explicar como o placar vai sair em 4-0, com aquela sensação de que era mais fácil o Atlético ter feito um quinto gol na reta final do jogo do que do Fortaleza ter descontado. Essa é a grande verdade. Hoje a pauta do dia é muito assim, as falhas do Felipe Alves, você até acha que não falhou tanto, eu já acho que falha. A opção por Daniel Guedes e Jussa na zaga, mas o Fortaleza tem um elenco reduzido mesmo, faz tempo, e o zagueiro que era a principal opção sempre, perdeu-se a confiança desde aquele jogo contra o Bahia, desde que o Jackson entrega a paçoca contra o Bahia ainda no Campeonato Brasileiro. E esse gol é uma obra-prima. Uma obra-prima. A construção, o domínio aqui do lado direito, até o cruzamento pro Hulk, é qualquer coisa espetacular. Tudo é muito bonito, a conclusão do Hulk 3-0. A estratégia do Atlético de abafar desde o início aquela coisa galo doido estava mais inscrita do que qualquer outra coisa também, né? A gente sabia, talvez o Fortaleza tenha tentado surpreender dentro disso, mas a gente vê quem conseguiu bons resultados contra o Atlético Mineiro jogando no Mineirão em jogo de mata-mata esse ano. Boca Juniors, que foi eliminado nos pênaltis, e o Palmeiras, que levou vantagem por conta do gol fora de casa. Nenhum dos dois saiu para bafo para cima do Atlético. Talvez pode ter sido um dos erros do Fortaleza dentro de um jogo em que ele foi amplamente dominado, principalmente depois do 1-0. E o placar mostra muito isso, né, Anderson Azevedo? Boa tarde para você. Complicou de vez. É quase impossível. Repito, quase impossível, porque às vezes a galera tem uma audição seletiva, né? Quase impossível o Fortaleza conseguir uma virada aí, né, Anderson? Não vai conseguir não, José. Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Eu não sou muito adepto à história da utopia, não. Isso aí não vai conseguir, não. Fortaleza foi eliminado ontem da Copa do Brasil, vai fazer o segundo jogo por mera questão protocolar. Não tem como nunca no mundo Fortaleza vencer por 4 gols de diferença o Atlético e levar esse jogo para os pênaltis. Infelizmente, a realidade é essa. Não dá para querer colocar pirulito na boca do torcedor, não. É juntar os cacos e agora voltar a focar no Campeonato Brasileiro. Sábado é uma decisão contra o Atlético Paranaense. O time precisa voltar a vencer para recuperar a terceira posição, que com a vitória do Palmeiras ontem para cima do Ceará derrubou Fortaleza para a 4ª posição. Agora, de novo, Fortaleza, quando toma um gol, o negócio desonera. E aí, meu amigo, quando vem, é de ruma. Foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim contra o Flamengo, foi assim de novo ontem contra o Atlético Mineiro. Tanto é que o Vojvoda assumiu a responsabilidade, disse que realmente errou. Você partir para cima do Atlético Mineiro jogando no Mineirão, das duas uma. Ou seu time é muito bom, ou então você está pedindo para levar uma doidinha. Infelizmente foi a segunda opção. Anderson, sabe uma coisa que para mim foi o melhor do jogo ontem, o melhor desse confronto, foi a coletiva do Vojvoda. Sem terceirizar. Ele coloca a culpa em ninguém, ele assume a responsabilidade. Não terceiriza com a arbitragem, como aconteceu com a jogo. Eu acho que ele foi o melhor do confronto, foi a serenidade e a maneira de se posicionar do técnico do Fortaleza. A gente vai ouvir um trechinho do que falou o Vojvoda. Dos primeiros goles foram muito perto um de outro. O primeiro gol se inicia luego de una falta y una bola parada. Uma bola entra o ângulo, muito difícil. O segundo gol também de una bola parada. Tenemos que corregir eso, seguir trabajando ante un adversario que
se puso o consiguió ventaja, o asumo responsabilidad. Isso é legal, né? Não terceiriza, assume a responsabilidade, ele que realmente dá as regras, ele que assume as decisões mais importantes do time, ele é o responsável mesmo. Isso é muito legal e você saber que às vezes você não está num dia bom, né? Então é normal também. Às vezes você faz uma escolha que não dá certo, né? E isso é muito legal do técnico do Fortaleza, isso é muito legal. Falando ainda sobre o confronto, Caio, a gente sempre vem... Eu coloco o Anderson aqui porque eu acho que vale a pena a gente continuar discutindo esse assunto. A gente sempre fala o seguinte, os nossos clubes entram na Copa do Brasil e aí vai até onde dá. E eu não estou conseguindo entender como é que a galera, algumas pessoas estão fazendo assim um discurso de uma grande decepção. Eu acho que é o seguinte, a expectativa se torna grande, você chega perto do pote de ouro, você quer chegar no pote de ouro. Mas não era, em teoria, nem para você estar lá. Então tem que tomar um cuidado, é valorizar o que aconteceu. Não é óbvio que não pode fechar os olhos para o jogo, até porque você tem uma sequência de rodadas no Campeonato Brasileiro, que em que o Fortaleza faz uma grande campanha, e se deixar isso se abater, e não só no psicológico, mas técnico também, de algumas soluções que não deram certo, você pode cair de produção também no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza teve uma queda de produção no campeonato, é que ele vem de 2 vitórias consecutivas, mas ele já jogou melhor. Eu noto algumas individualidades caindo de produção. Vou te dar um exemplo. Se o Felipe fazendo o jogo que o Ederson fez ontem, você estava vendo esse WhatsApp aqui enlouquecendo para cima do Felipe. Felipe que também jogou mal, como todo o setor de meio de campo do Fortaleza. Então, existe uma oscilação. Agora, existe uma queda, talvez, de produção individual de alguns atletas. Mas eu acho que o que passa mais, José, é pela decepção e pelo tamanho do placar. Sabe, a pancada é muito forte, mas não dá para tratar como se fosse um fiasco. Fiasco chegou na semifinal da Copa do Brasil. Eu também concordo, viu, Anderson, que na outra semifinal nós tivemos um jogo muito mais equilibrado, também com uma disparidade técnica, né? O Flamengo é muito mais time do que o Atlético Paranaense. E teve jogo, tanto é que o Flamengo é quem empata no último lance do jogo, né, Anderson? Num pênalti, inclusive, bem questionável, mas eu também marcaria pênalti naquele lance. Agora, é verdade que o Atlético Paranaense também, jogando na Arena da Baixada, engrossa o caldo com muita gente, não seria diferente contra o Flamengo. Agora, voltando a falar do jogo de ontem, deu tudo certo pro Atlético e tudo errado pro Fortaleza. Quando a fase é ruim mesmo, porque o cara acerta aquele primeiro gol, um chute, todo mundo preocupado com a falta, ele acerta no rebote. E aquele quarto gol que o Felipe Alves soqueia a bola na entrada da área, o cara pega de primeira, encobre todo mundo e entra. Se não tivesse entrado nem em campo, tinha sido 3-0. Ô Anderson, não é uma questão de que tá tudo dando certo, é porque os caras fazem dar certo. E o time do Atlético o time é muito bom. Então é isso que eu tô falando. O Arana, ele acerta aquele tipo de jogador mesmo. Atua no futebol brasileiro, que podem postular vaga de titular na seleção brasileira. É um dos raros que pode fazer isso.